Ela é tão carinhosa. Às vezes eu acordo e quero levantar da cama, mas ela implora para que eu fique lá com ela o dia inteiro. Ela é tão boa. Eu fiz tudo o que ela odeia: terapia, remédio, exercício, pipoca. E mesmo assim, ela não desistiu de mim. Ela é tão sensata. Quando eu não tô bem e sinto vontade de desabafar, ela me mostra que é melhor guardar essas coisas pra mim. Assim eu não me torno um fardo pras pessoas. Ela é tão ciumenta. Eu precisei me afastar de quase todo mundo pra ela ficar satisfeita. E até que não foi tão difícil, porque quando eu tô com ela, é como se tudo perdesse essa importância. Quando a gente tá junto, nada parece real. E eu perco completamente a noção do tempo. O que mais eu posso dizer? Nostalgia. Quem não encontra paz no presente, procura no passado. Distorção. Quando alguém te faz enxergar o mundo de um jeito diferente. Profecia autorrealizável. Quando você acredita tanto numa coisa que ela acaba se concretizando. You have a message. Para que eu vou sair? Depressão? Para que eu vou me vestir grave? Por que eu vou fazer a barba? Tudo é triste, nada vale a pena. É uma doença grave. Olá, pessoa amável. Hoje o nosso tema é vazio. Segundo a física quântica, o vazio não existe. O vácuo, aquele conceito que a gente ouviu 1000 vezes na escola, onde tudo é vazio e o som não se propaga, na verdade não é tão vazio assim. Dentro dele, a nível quântico, existe energia que se cria e se destrói. As partículas virtuais. Inclusive, isso já foi medido em laboratório. Tem até gente que acredita que essa energia pode explicar como o universo começou. Ou seja, a física quântica sugere que o vazio é uma ilusão. Mesmo que a gente não enxergue nada, existe alguma coisa ali. Eu não vou conseguir terminar esse vídeo. Se você aguentou ver ele até aqui, deve estar tudo muito confuso. Desculpa, minha intenção era começar representando a confusão mesmo. Mas o final ia fazer mais sentido. Eu pretendia ilustrar a esperança. Mas eu não encontrei energia para fazer isso. Não sei, eu tô me sentindo bastante exausto. Parece que tudo é um motivo para querer sumir. Lá fora, as pessoas parecem que transformaram política numa espécie de religião com ídolos que não podem ser questionados. A grande diferença, talvez, é que as religiões ainda pregam respeito ao próximo, né? Política nem isso. Talvez sempre tenha sido assim e eu não percebi, não sei. Eu só sei que eu tô achando muito bizarro. A essa altura eu nem sei se importa mais quem ganha essa porcaria, porque a humanidade a gente já perdeu. Aqui dentro eu sinto o tempo escorrendo pelas mãos. Insônia, ansiedade, apatia, a sensação de que eu tô andando em círculos. A única coisa que me traz paz é quando alguém diz: "Ei, você não tá louco, eu sei do que você tá falando". Por isso eu pretendia fechar esse vídeo num tom de: bom, se você sabe do que eu tô falando, ótimo, aguenta firme, vai ficar tudo bem. Mas sei lá, eu não sei se eu acredito mesmo nisso, sabe? E desculpa te trazer pra esse buraco, porque esse vídeo não informa, não entretém, não diverte. Ele é só uma expressão do meu cansaço. E eu não consigo imaginar uma coisa menos interessante do que isso. Já fazem 4 anos que eu entrei numa fossa e eu não consigo sair.
problemas com transtorno bipolar e principalmente depressão clínica. Esse ano, depois de ficar internado, eu finalmente comecei a me tratar com um especialista, mas infelizmente algumas crises estão voltando com mais força do que antes. Me lembra aquele gigante do Skyrim, sabe? Que você dá um soco esperando que vai causar algum dano, mas ele revida e te faz voar pro outro lado do mapa. Eu acho que essa é a parte que não se comenta tanto sobre as doenças mentais. Depois de passar um tempão juntando coragem para finalmente assumir o problema e encarar um psicólogo ou um psiquiatra, você descobre que não acaba por aí. Os remédios têm efeitos colaterais, o tratamento custa tempo e dinheiro. Dependendo do seu problema, pode ser que você precise do dobro de esforço para funcionar como uma pessoa normal. E no fim do dia, mesmo tendo feito tudo certo, nada impede que você tenha uma recaída e não consiga dormir pensando em se matar. Não é justo, não tem lógica. E o conflito interno que isso traz é absurdo, porque se você põe pra fora, é como se você estivesse se vitimizando. Por outro lado, se você tenta guardar, é como se aquilo fosse te corroer. É por isso que, se você tem lidado com essa exaustão mental, eu realmente sinto muito. Eu não tenho nenhuma história de superação pra te contar, e a verdade é que eu sei muito pouco sobre a vida. Mas eu ainda insisto na ideia da compaixão. Quando você abraça uma pessoa quebrada, quando você para pra ouvir um estranho na internet choramingando, tipo eu, quando tá dando tudo errado e você decide se perdoar, compaixão, tudo isso é compaixão. Se você é uma pessoa que acaba se deixando influenciar pelo ambiente, que é o meu caso, mesmo que você não esteja no fundo do poço, deve estar um barulho infernal na sua cabeça agora. Tomara que você consiga abaixar o volume de todo o resto e encontrar compaixão dentro de você. Sobre o futuro do canal, para quem tiver interesse, eu vou tentar criar vídeos mais simples, pelo menos enquanto eu estiver lidando com esses problemas, porque eu realmente não estou conseguindo dar conta. Obrigado por ter assistido até aqui, desculpa também todo esse tom de melancolia, e boa sorte pra gente.